Em nosso estúdio, o secretário estadual de governo, Maurício Randes. Secretário, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo ao Folha Política da Rádio Folha. Bom dia, Jota Batista, bom dia, Ricardo, bom dia, Manuel, uma alegria, estamos aqui com o nosso Paulo Marinho, voltando à Rádio Folha, sempre com muito prazer. Jota, o secretário trouxe quase uma resma aqui de ações. De ações, né? Intitulada Resumo. Secretário Maurício Randes, Ricardo disse quantas páginas, mais de 500 páginas aqui de ações da secretaria. O que a gente pode dizer de positivo neste ano de 2011 na sua secretaria? A Secretaria de Governo foi criada pelo governador Eduardo Campos com uma função tríplice. A primeira, a função de coordenar o programa de parcerias público-privadas do Estado de Pernambuco. O secretário de Governo é o presidente do Comitê Gestor das PPPs. A segunda função da Secretaria de Governo é de fazer a articulação nacional do Estado de Pernambuco. Então, o relacionamento do Estado com os ministérios, o aceleramento e a captação de convênios que procurem trazer recursos federais para o Estado. Também a articulação com o Congresso Nacional. Eu tenho feito também isso semanalmente. E com os demais órgãos, inclusive do Poder Judiciário, no plano nacional. Uma terceira atribuição dessa Secretaria de Governo é a atribuição de promover as relações internacionais do Estado de Pernambuco. Pernambuco hoje, sendo uma das locomotivas do crescimento do Brasil, o Brasil sendo um dos BRICS, um dos países que crescem mais e, portanto, estão mais atraindo investimentos, Pernambuco começa a ser objeto da curiosidade, objeto da atenção, começa a se tornar um destino internacional também dos investimentos privados. Então nós temos não só feito um trabalho de divulgação de Pernambuco no exterior, seja visitando instituições públicas, sejam visitando investidores potenciais que querem vir para o Brasil e para Pernambuco. E também temos recebido as autoridades públicas. Agora, por exemplo, vocês viram, nós recebemos o ministro de Relações Exteriores do Reino Unido, Jeremy Brown. Estamos recebendo sempre comitivas de empresários e na nossa equipe lá da Segovia nós temos também essa especialidade. Nós temos uma série de programas que ajudam a divulgar e a captar investimentos, a colocar Pernambuco não só no cenário nacional, mas também no cenário internacional. Como Pernambuco já começa a ser percebido como exemplo de gestão, o governador Eduardo Campos hoje tem sido muito bem recebido, tanto nacional quanto internacionalmente, como um gestor que aplica ferramentas modernas de gestão pública e está, portanto, conseguindo fazer aqui em Pernambuco um grande processo de desenvolvimento com cuidado das pessoas, com inclusão, com programas de educação, de saúde, que estão melhorando a vida da população. Então, a percepção que se tem sobre Pernambuco é muito boa. E acho que essa Secretaria de Governo foi criada num momento muito oportuno pelo governador Eduardo Campos, porque ajuda a captar mais a atenção nacional e internacional para o nosso Estado. E ajuda a acelerar o programa de parcerias público-privadas. Na prática, nesse ano aí, como secretário, que foi que já conseguiu dizer assim, de concreto? Você tem dois tipos de secretarias, Ricardo. Aquela secretaria que faz a obra, né, que constrói uma estrada, que constrói um hospital, uma unidade de educação. E tem as secretarias, como a do planejamento, como a de governo, como a da Casa Civil, que elas ajudam na articulação do esforço da equipe que integra a administração pública estadual. Então, concretamente, a Secretaria de Governo ela tem apoiado o governador e as demais secretarias para essa gama de realizações em todas as áreas que o Estado de Pernambuco tem o orgulho de apresentar ao seu povo e com uma percepção muito clara da população que está recebendo a melhoria desse serviço. Então, não só nós ajudamos na atração de investimentos, de estaleiros, de empresas que aqui chegam, como nós ajudamos, agora inclusive nessa reta final do ano, nós conseguimos em Brasília destravar alguns convênios que de outro modo talvez fossem perdidos, porque você tem aquele prazo até dezembro para inscrever um convênio ou uma emenda orçamentária de parlamentares, você tem que inscrever
empenhar para que ela depois fique em resto a pagar, mesmo que ela não seja liquidada, porque, digamos, a parte da obra ainda não esteja feita, mas você tem que conseguir, é uma luta homérica para você conseguir inscrever aquele recurso que está carimbado para o Estado de Pernambuco no orçamento federal, mas para você ter um limite orçamentário para fazer o empenho para que os ministérios se comprometam a fazer aquele desembolso. Então, nós estamos com a equipe aqui em Pernambuco, temos também uma equipe em Brasília. Eu pessoalmente me desloco quase todas as semanas, visito o ministro de Estado, secretários executivos dos ministérios, ajudando, junto com o governador, junto com os demais secretários, a acelerar e a garantir que esses recursos, que às vezes são apenas inscritos no papel, para que eles cheguem concretamente. Então, são dezenas de milhares de reais que nós temos ajudado. Por exemplo, agora, só para lhe dar um caso concreto, Pernambuco está celebrando com o Banco Mundial um empréstimo de 500 milhões de reais. Esse empréstimo, nós corrimos o risco de vê-lo adiado. E aí eu, como secretário de governo, estive no Ministério do Planejamento, estive com a ministra Miriam Belchior, com as autoridades do Ministério, e conseguimos acelerar. Depois no Tesouro Nacional, porque toda a tramitação sai do Ministério do Planejamento, vai para o Tesouro Nacional, depois vai para o Senado. Então tudo isso a gente está fazendo. Esse exemplo concreto são 500 milhões de reais. Você é empregado aonde, secretário? São 500 milhões de dólares que vão ser aplicados em programas de saneamento, de infraestrutura, ou seja, a alavancagem para esse desenvolvimento. Então não é pouca coisa, é um empréstimo de 500 milhões que está sendo negociado pela Secretaria do Planejamento com o nosso secretário Alexandre Rebelo, e nós na Secretaria de Governo temos esse papel complementar de acelerar a liberação desse empréstimo. Eu tive também com as autoridades do Banco Mundial, tive em Washington lá, visitando também o Banco Mundial, para que a gente não perca tempo na burocracia. Está viajando mais que o secretário de Turismo. É porque a Secretaria de Governo ela faz essa articulação internacional. Então eu tenho feito uma presença de Pernambuco, tenho participado de eventos que muitas vezes você vê assim, quem é que tem aqui no Brasil? Às vezes só tem Pernambuco, às vezes tem um paulista, tem um mineiro. Vou dar um exemplo concreto também. Outro dia eu fui representando Pernambuco para o GETCO. O GETCO é o Joint Economic Trade Committee em Londres. Então é um encontro da alta cúpula de empresários e autoridades brasileiras e britânicas que se reúnem para desenvolver os investimentos recíprocos do Brasil na Inglaterra e da Inglaterra no Brasil. E aí fiz uma apresentação sobre o Brasil e sobre Pernambuco, e no dia seguinte fui convidado para fazer uma apresentação que não estava na programação para 200 investidores britânicos interessados no Brasil, lá na City de Londres. A Londres continua sendo a capital financeira do mundo. Então eu estava pensando e dizendo, olha, Pernambuco que teve um tempo que estava de autoestima baixa, que ninguém acreditava que Pernambuco ia se desenvolver, e Pernambuco hoje chega na City de Londres, falando para 200 investidores, apresentando o programa de parcerias públicas e privadas, as obras rodoviárias, as obras na educação, as obras na saúde, os modelos de gestão que nós estamos implantando aqui, e recebemos sempre a admiração daqueles que tomam conhecimento de que o Brasil não é apenas São Paulo. Não sente nem um pouco de falta, então, do mandato de deputado federal do qual o senhor está licenciado? O pior é que às vezes eu cito, viu, Manuel? Como eu vou muito a Brasília, vou sempre ao Congresso Nacional, então os meus amigos estão todos lá, né? 8 anos de convivência, e a gente sente assim que nós deixamos e temos ainda muitas relações que nos gratificam dentro do Congresso Nacional. Eu procuro utilizar um pouco também esse espaço que eu conquistei nos 8 anos de deputado federal lá na Câmara, como líder da bancada do PT, como presidente da Comissão de Justiça. Eu procuro que este capital político ele ajude a acelerar os assuntos do interesse pernambucano, como foi, por exemplo, a MP 512, né, aquela do regime automotivo, que ajudou a Fiat a se instalar definitivamente aqui em Pernambuco, na maior fábrica automotora que a Fiat vai ter no mundo. Aí, no caso, você tem saudade. Agora, sente que, como secretário, essa função que está exercendo, consegue produzir mais do que como deputado? Ricardo, nessa pergunta você foi intérprete aí de dezenas, centenas de amigos que me fazem. Diz, olha, Maurício, como é que tu contribui mais? Contribui mais como deputado federal ou mais como secretário de governo? O primeiro ponto que eu digo é que, seja como secretário de governo, seja como deputado federal,
eu e minha equipe atuamos para realizar aqueles valores que eu mencionava aqui no programa, no início do programa aqui na Rádio Folha, né? Valores de um desenvolvimento que seja capaz de incluir as pessoas, valores de democracia participativa, valores de uma sociedade mais igualitária. Então, se você está no executivo, você cumpre uma função que às vezes tem mais resultados imediatos. Se você está no legislativo, você está preparando mais, né, o arcabouço institucional para que esses valores se realizem. Quando eu discuto lá na Câmara qualquer projeto de lei, eu estou discutindo projeto de lei à luz desses valores. Quando eu estou aqui ajudando o governador Eduardo Campos a desenvolver um programa, como por exemplo, esse agora da parceria público-privada do saneamento, que nós lançamos no dia 15. O governador, antes de viajar, me chamou e disse: Maurício, olha, eu queria que você, como presidente do comitê gestor, garantisse que não tivesse adiamento no lançamento da consulta pública da PPP do saneamento. Então, o dia aprazado, dia 15 de dezembro, a nossa equipe, junto com a equipe da Compesa, trabalhou às vezes até mais de meia-noite e garantiu toda a parafernália de pareceres, de editais, de minutas que viabilizaram o lançamento da consulta pública na última quinta-feira, no dia 15 deste mês de dezembro. E aí não teve adiamento de um minuto sequer. Por quê? Porque houve um comprometimento muito grande das equipes, e também da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria da Fazenda, né? Os secretários Tiago Noronha e Paulo Câmara. Então, nesse caso concreto, nós estamos ajudando com medidas de muito empenho, com muito esforço, ajudando a viabilizar um programa que em 12 anos vai fazer a universalização do saneamento, do esgotamento sanitário na região metropolitana do Recife e Goiânia. Ao cabo desses 2 anos serão 4,5 milhões de habitantes da região metropolitana que serão beneficiados por esgotamento sanitário. Né? Vocês estão lembrados que o esgotamento sanitário na região metropolitana hoje só cobre 28% da sua população. Então isso me realiza muito, de ajudar num programa como esse, que vai levar esgotamento sanitário, mudando com coragem a ferramenta gerencial utilizada para atingir aquele objetivo. Se viesse com o modelo tradicional, né, da Lei 866, daquela pulverização das obras, com todas as burocracias que existem para lançar uma obra pública pelo modelo tradicional, nós teríamos a universalização do saneamento dessa população de 4,5 milhões que eu falei. Os estudos mais otimistas dizem em 30 anos, alguns dizem em 60 anos. Nós estamos lançando um programa que vai universalizar o esgotamento sanitário em 12 anos para essa população. Então eu digo assim muito para os amigos, Ricardo, que dizem: Maurício, não seria melhor tu continuares como deputado federal? Eu digo: olha, passar um tempo aqui num governo como o de Eduardo Campos, que está realizando, né, todos esses programas, que esses programas são, na minha visão, a materialização desses nossos valores. Uma aliança que é muito forte entre o PT e o PSB, seja no plano nacional, no governo de Lula, no governo de Dilma, no governo de Eduardo, na prefeitura e em outros municípios. Ou seja, integrando a Frente Popular, realizando esses programas. Eu estou cumprindo os mesmos valores que eu estaria cumprindo se estivesse no exercício desse meu terceiro mandato, que para mim é um ano e foi concedido nessa última eleição. Então, acho que é um tempo. Você passa um tempo no legislativo, um tempo no executivo. O que as pessoas precisam observar é isso. Se a atuação daquele representante do povo, seja no executivo, seja no legislativo, está promovendo aqueles valores que ele se comprometeu quando se candidatou. Então, eu me sinto assim, a minha equipe toda, nós nos sentimos muito motivados, tanto quando estamos exercendo o cargo no executivo, participando do governo Eduardo Campos, tanto quanto nos sentimos realizados quando estamos na base de sustentação do governo Lula, do governo de Dilma, lá na Câmara dos Deputados. Secretário Maurício Randes, um trabalho de embaixador, né? Embaixador do governo Eduardo Campos, enfim, seja aqui ou até mesmo fora do país. Agora, o senhor falou dessas ações neste ano de 2011. Quais são os desafios para 2012? Existem grandes projetos também nessa área, o senhor pode citar alguns? Posso. Por exemplo, nas parcerias públicas e privadas, nós estamos tocando, junto com a Compesa, a Secretaria de Recursos Hídricos, o secretário Almir Cirilo, estamos tocando este programa da PPP do saneamento. Estamos, como Comitê Gestor de Parcerias Públicas e Privadas, acompanhando os estudos de viabilidade para o Porto do Litoral Norte, para o Arco Metropolitano. Aprovamos na reunião anterior a essa do dia 15 a autorização para
os estudos de viabilidade da PE01. A PE01, ontem eu fui visitar um amigo lá em Maria Farinha, lá à noite, e fiquei impressionado com aquela estrada do Janga Pau Amarelo, Maria Farinha, que é a PE01, como ela está degradada. Então o governador Eduardo Campos está correto quando ele nos pede que dê uma atenção muito especial a essa possível parceria público-privada de requalificação da PE01. Deu uma ligadinha para o secretário Isaltino Nascimento? Não é uma questão da responsabilidade atual. Isso é que não teve um projeto viável até o momento para essa requalificação. Então isso vem há décadas acumulando ali. Tem pequenos ajeitos, né? Ajeita ali, ajeita aqui, mas o que precisa ali é uma duplicação da avenida, né? Uma requalificação plena. E esse projeto de parceria público-privada que nós autorizamos o estudo de viabilidade, ele vai fazer essa requalificação e ele vai construir 2 pontes. Então a pessoa vai poder sair de Olinda, rapidamente chegar em Itamaracá, sem precisar ir pela PE60. É uma obra, portanto, pela PE15, né? É uma obra, portanto, significativa para o desenvolvimento daquela região norte. Se você tem agora a Fiat naquela região norte, você vai ter o arco metropolitano, você vai ter o setor automotivo acompanhando a Fiat, você vai ter o presídio de Itaquitinga, que é outra parceria público-privada que nós na Secretaria de Governo temos ajudado a tocar. Possivelmente em março, no mais tardar abril, o governador Eduardo Campos, a secretária Laura Gomes e todos nós estaremos inaugurando a primeira experiência de parceria público-privada para presídio do Brasil. 3.126 vagas lá em Itaquitinga, portanto na área norte que eu estava falando, e que vai humanizar a situação das pessoas que estão cumprindo pena aqui no estado de Pernambuco. Não há risco de superlotação no futuro? Ah, sim. Portanto, o governador já autorizou que nós comecemos a fazer estudos para construir um novo presídio em parceria pública e privada. Outro dia eu tive com o ministro Eduardo Cardoso e ele dizia, deputado Maurício Randes, se essa experiência for o que você está dizendo, nós vamos ter um cuidado para examinar e, quem sabe, nacionalizar essa experiência. Onde seria esse novo presídio? Ele vai ser no município de Itaquitinga, devemos inaugurar entre março e abril, com a capacidade para 3.126 internos, que não vão ficar superlotados numa cela. Eu visitei as celas, tanto a de regime semiaberto quanto a de regime fechado, com oportunidade para o trabalho, com uma oportunidade para ter aulas, com banho de sol. Então é uma situação totalmente diferenciada de presídio. E a penitenciária Barreto Campeiro Itamaracá será desativada e alguns presos, né, serão transferidos para Itaquitinga. Mas Ricardo Dantas está certo, já vai precisar de mais presídio. Então nós já estamos pensando em construir possivelmente em Araçoiaba um outro presídio. E há um estudo que foi publicado no jornal O Valor que mostra que todas as cidades de São Paulo teve 10 presídios nos últimos, não sei se foram 10 anos, todas as cidades do interior que receberam esses presídios se beneficiaram com aumento de tributos, com aumento de atividades econômicas. Então aquele dogma que dizia, ninguém quer receber tributo ou presídio, hoje mudou. As cidades hoje querem receber as unidades penitenciárias porque elas... O gestor, né? A população não. Não, mas a população já, quando essa matéria do Valor já mostra que a população percebeu, porque ela tem mais oportunidade. A pessoa vai para visitar o seu familiar, se hospeda, compra um remédio, compra um alimento, compra um refrigerante, toma uma cervejinha. Então gera até um comércio, uma atividade econômica maior, além de entrar em mais recursos de tributos. E o município, portanto, pode fazer melhorias de pavimentação, de habitação, de educação, etc. Então, eu respondendo, Ricardo, eu posso dizer que essa área da região norte, não só com o presídio, não só com o setor automotivo, Fiat e demais empresas, com o arco metropolitano, com essa PE 01, que se o estudo de viabilidade for positivo, vai viabilizar a construção dessas 2 pontes e a requalificação daquela PE01, ele vai ser um conjunto de investimentos que vai mudar substancialmente a região norte, do litoral norte do estado, já que a gente ficou meio penso